Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula para o pessoal do curso técnico 14, né? Acho que é técnico mecânica 14. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um processo de soldagem. Hoje a gente vai falar sobre o processo de soldagem a gás. Então, mais um tipo de processo diferente, bastante utilizado esse processo. A gente falou de processos que utilizam resistência, processos que utilizam arco elétrico. Agora a gente vai ver como que como que é feita a fusão tanto do metal base quanto do material de adição, quando necessário, através do aquecimento, através da chama, né? Da chama provocada pela mistura de gases inflamáveis, ok? Deixa eu abrir aqui para vocês os slides. Depois dos slides, vou passar um vídeo para vocês, como eu estou fazendo de costume nas aulas, já que essa é uma aula que precisaria ser bem prática, né? A gente já tinha visto os tipos de solda comum em sala de aula e o objetivo era que fosse mais uma aula prática do que simplesmente teórica. Felizmente a gente não pode usar o laboratório, mas aí eu estou fazendo como nas aulas anteriores, se vocês assistiram, que eu estou passando vídeos que mostram na prática a utilização desses processos. Aí não fica simplesmente em slides ou em fotografia, que é importante, né, a gente saber a teoria, mas principalmente a gente saber como é que funciona na prática, ok? Então, sobre a solda por oxiacetileno. A solda oxiacetilênica ela é um processo no qual a união das peças ela é obtida pela fusão localizada do metal, e aí, como eu falei para vocês, por uma chama gerada pela reação entre o oxigênio e o acetileno. A gente vai ver que o acetileno ele pode até ser substituído, né, como o gás inflamável, né? O oxigênio, ele é um gás combustível. É como numa fogueira de churrasco, por exemplo, quando a gente acende o carvão e a gente quer aumentar essa chama, a gente assopra, né? Abana, porque a gente está jogando oxigênio e o oxigênio ele é um combustível, ele alimenta a chama que já existe. O acetileno, nesse caso aqui, ele faz a combustão. Ele é um gás combustível, ele acende a chama, né? Ele não só simplesmente alimenta, ele acende a chama, já que o oxigênio sozinho em si, né? Como a gente tem no ar, ele não provoca a chama. Pode ser necessária a utilização de material de adição em forma de arames, que é aplicada pelo soldador com uma mão, enquanto que com a outra ele manipula o maçarico. É bem parecida essa forma de trabalho com o processo TIG, né? Onde uma mão o operador segura a tocha e na outra ele segura uma vareta de adição. Na oxiacetileno é a mesma coisa, né, com, é lógico, a ressalva de que aqui a gente tem uma chama e não o processo de arco elétrico, como a gente tem no processo TIG, né? Onde ali o eletrodo de tungstênio que é responsável pela passagem da eletricidade para a abertura do arco elétrico. Nesse caso, a gente não tem abertura de arco elétrico. A proteção do metal fundido é proporcionada pelos gases resultantes da queima primária em uma chama corretamente ajustada. A gente vai ver que a poça de fusão ela pode ser protegida por outro produto que é chamado de fluxo. A gente vai ver mais para frente. Então, esse é um tipo de solda por fusão. As superfícies a serem soldadas são aquecidas pela chama até a fusão das bordas, formando uma poça de fusão que estabelece a interação entre as duas peças. Conforme a espessura ou as condições de soldagem do material,
do material base, há necessidade de adição ao processo de mais material na forma de vareta, como uma material de adição. Então, esse processo, em suma, né, o que esse slide está querendo dizer, que a fusão ela é obtida quando se aquece o material base. Nesse caso aqui do desenho, da foto, aliás, eu estou unindo duas peças, duas chapas de determinada espessura. Como que vai ser feita essa união? A chama, ela vai aquecer o material base, essas duas peças, né, no ponto de união, e você vai ter a fusão desses dois materiais que vão se interagir, eles vão estabelecer interação, ou seja, eles vão se unir. Dependendo da espessura, somente esse processo da chama e da fusão do material base não vai provocar uma união forte e resistente o suficiente para o trabalho, para o processo que você está fazendo. E aí você vai ter essa varetinha aqui, ó, que é o material de adição. A soldagem oxiacetileno é um processo na qual a união das peças é obtida pela fusão localizada do metal por uma chama gerada pela reação entre oxigênio e acetileno. Pode ser necessário a utilização de arames, a gente falou já isso aqui, e a proteção é proporcionada pelos gases da queima após você... Opa, eu voltei, né? Após você ajustar corretamente. Vamos passar aqui então. Soldagem por brasagem. Então, é um tipo de método de soldagem, tá? Né, na solda oxiacetilena. Nesse processo, sempre há adição de metal não ferroso, que se funde na região de soldagem, que estará aquecida a uma temperatura conveniente. Assim, a união ela é feita aquecendo o seu material de base sem fundi-lo, até temperaturas correspondentes à fluidez do metal de adição. É, por exemplo, quando se faz a soldagem de tubulação, né? Então, não se não se faz, não se chega, por exemplo, ao ponto de fluidez por exemplo, de um tubo de cobre, tá? Você simplesmente aquece ele. O que você funde é o material de base. Aí esse material base, ele vai, aliás, o que se funde é o material de adição. O material base, ele não chega ao ponto de fluidez ou de fusão. Você simplesmente aquece. A gente também consegue, além de soldar o processo oxiacetileno, a gente consegue também cortar. Então, a gente chama isso de oxicorte, bem comum. Também é um processo de combustão. E aí a gente utiliza o mesmo processo, né, da interação, né, a mistura entre o oxigênio e o acetileno. Só que nesse caso aqui, a gente vai ter uma mistura com muito mais oxigênio, né? Vou mostrar para vocês depois o maçarico. E quando a gente quer cortar uma peça, existe um método ou um gatilho que a gente aperta para que eu consiga colocar mais oxigênio na minha mistura e fazer o corte. Ele está voltando. Dependendo do metal a ser soldado, pode ser necessária a utilização de um fluxo que promove a remoção e dissolução dos óxidos e impurezas superficiais. O fluxo, que ele é uma pasta, ele vai ser normalmente levado até a região da soldagem com auxílio do arame do material de adição. De novo ele voltou. Depois eu vou mostrar para vocês mais para frente uma foto do que é esse fluxo, tá? Como se fala aqui, ele vai ser uma proteção a mais para a poça de fusão,
e também ele serve para remover e dissolver óxidos e impurezas que são geradas muitas vezes no processo de corte e no processo de soldagem com óxido acetileno. Então essa soldagem ela utiliza equipamentos simples, de baixo custo e pode ser usado para soldar diversos tipos de metais. O mesmo equipamento pode ser usado com diversos maçaricos e bicos, permitindo executar corte, brasagem e tratamento térmico de pequenas peças. A gente já viu que um dos tratamentos térmicos muito utilizados com chama, né, do processo oxiacetileno, é a têmpera superficial, né? A gente já teve essa aula de tratamentos térmicos. Vamos falar sobre os dois ah, gases responsáveis por esse processo. Primeiro, o oxigênio. Ele é um gás incolor, inodoro, insípido e ligeiramente mais pesado que o ar. Sob pressão normal, ele se liquefaz, ou seja, se torna líquido, a uma temperatura de 182,9 graus negativos, formando um líquido claro e azulado. 1 litro de oxigênio pesa 1,14 quilos, tá? Então, é um pouquinho mais pesado que o ar, que é uma mistura de diversos tipos de gases, incluindo o oxigênio. Nesse caso, a gente está falando de oxigênio puro. O oxigênio comercial ele é produzido por eletrólise de água ou usualmente pela liquefação do ar atmosférico. O princípio básico do processo de liquefação é que os gases vaporizam a diferentes temperaturas. Então, nesse processo, o ar ele será filtrado, comprimido e resfriado a uma temperatura de menos 190 graus negativos, temperatura que ele se liquefaz. E aí depois faz uma destilação fracionada. O nitrogênio e o argônio vaporizam a temperaturas mais altas, deixando só o oxigênio puro. No cilindro de oxigênio, ele é armazenado sob pressão, qual atinge cerca de 200 kg por centímetro quadrado em um cilindro cheio. E o acetileno, ele é um gás industrial, também incolor, só que ele tem odor picante característico. Ele é mais leve que o ar e se dissolve facilmente em líquidos. Ele é instável e apresenta perigo de explosão quando comprimido a pressões superiores entre 15 e 20 bar. Devido à instabilidade sob pressão elevada, ele é armazenado em cilindro dissolvido em acetona. Para cada aumento de 1 atmosfera de pressão, dissolve um volume de acetileno 25 vezes maior do que o seu. O cilindro é cheio até uma pressão de cerca de 17 quilograma-força por centímetro quadrado. Então, quando eu uso acetileno em um cilindro, a vazão de consumo possui um limite, acima da qual a sua pressão interna cai rapidamente, dando a impressão de que o cilindro está vazio. E o acetileno tende a carregar, misturado consigo, uma certa quantidade de acetona, como a gente viu, serve para estabilizar o cilindro. Nunca se deve se deitar o cilindro. Nessa situação, a acetona sairá em grande quantidade misturada com acetileno. A pressão de saída do acetileno não deve exceder 1,5 kg-força por centímetro quadrado. Isso aqui você vai perceber no manômetro de saída do cilindro do gás acetileno. O equipamento básico, além de ser utilizado com acetileno, pode ser utilizado com outros gases. E os maçaricos também podem trabalhar com gás atmosférico, além do gás do oxigênio puro que vem no gás. Qual que é o que pode ser os tipos de gás combustível, como é o acetileno? Pode ser GLP, gás natural, hidrogênio e outros. E o comburente, que é aquele que alimenta, vai ser o oxigênio engarrafado e o oxigênio do ar atmosférico. Tudo ali junto. Vou botar lá.
Aqui ele fala de um montante importante. Aqui ele fala sobre o equipamento nesse tipo de trabalho. Então, eu tenho os 2 cilindros, um com gás combustível, que nesse caso a gente vai, a maioria das vezes, 90% das vezes, trabalha-se com acetileno por causa do custo, e cilindros de oxigênio, que é o comburente. E aí eu vou ter os reguladores de pressão para cada um dos cilindros. Eu vou ter as mangueiras, que vai levar até um maçarico, onde eu vou ter ali a mistura dos gases, que eu também posso fazer esse controle. Aqui no maçarico, eu tenho o bico dele, por onde vai sair a chama. Então, aqui alguns tipos de cilindros, né? Com capacidades diferentes. E aí, esses cilindros, para fácil identificação, eles vão ter cores diferentes. O do oxigênio, ele é acondicionado em cilindros metálicos de alta pressão, de 200 bar, pintados na cor preta. E o acetileno, que é um gás instável, ele é dissolvido em acetona, é acondicionado em cilindros metálicos, pintados na cor bordô ou vermelha, tá? E com pressão ao redor de 15 bar. E os reguladores de pressão. Cada um dos cilindros ele vai ter um regulador de pressão. Então, a principal função desses equipamentos é o controle da pressão do gás. Eles reduzem a pressão alta do gás que vem do cilindro para uma pressão de trabalho lá no maçarico, mantendo constante durante a operação. Então, o que eu tenho aqui? A pressão do cilindro e a pressão de trabalho. Eu vou regular a pressão de saída, que vai ser a minha pressão de trabalho, através de um regulador, né? Uma abertura igual essa daqui, onde eu estou passando o mouse, tá? Tanto do regulador do acetileno para o regulador do oxigênio. Essas válvulazinhas aqui, apesar de ser pequenininhas, elas são muito importantes. São as válvulas de retenção ou antirretrocesso. Elas são colocadas nas linhas do oxigênio do acetileno para evitar o retorno do gás ou o refluxo da chama. Isso pode ocorrer quando a velocidade da chama ela é maior que a velocidade do fluxo do gás. Então a chama ela tende a tentar consumir mais gás, ela tende a voltar, né? Tentar entrar dentro do cilindro. Nesse caso, a chama ela pode atravessar a câmara de mistura em sentido contrário e avançar pela mangueira. Esse cara aqui vai evitar que isso aconteça, ok? Então, é muito importante, obrigatório o uso dessas duas válvulazinhas ali, que quando isso acontecer, se isso acontecer, essas válvulazinhas aqui vão fechar a vazão do gás e vai fazer com que a chama se apague, evitando que ela volte em direção ao cilindro, o que poderia ocasionar um acidente. As mangueiras do equipamento oxiacetileno ele obedecem a um código fixo de cores. O acetileno ele é vermelho e o oxigênio ele é verde. As conexões do oxigênio são de rosca direita do oxigênio são de rosca direita e do acetileno são de rosca esquerda. Isso é tipo de um Poka-yoke, né? De um sistema de segurança para que você não misture essas mangueiras, para que sempre a do acetileno seja vermelha e do oxigênio seja verde. Inclusive, você não consegue montar uma na outra porque elas têm rosca de sentido diferente. E aí aqui a gente tem o equipamento que é o maçarico. Ele vai ser formado por corpo, conexões das mangueiras, 2 tubos separados para passagem do gás, válvula para controle de vazão, câmara de mistura e os bicos, tá? Que podem ser cambiados aí, dependendo do tipo de processo que você está atrapalhando. Esse aqui é o tipo de maçarico de corte. Ele possui 2 fluxos de oxigênio. Um dos fluxos ele é controlado por uma válvula, semelhante à válvula de acetileno, e em conjunto com o fluxo de acetileno,
compõe a mistura que forma a chama. Então é bem parecido com o da solda. Mas ele tem outro, que é acionado por um gatilho, esse gatilho aqui, ó. Ele acrescenta mais oxigênio à mistura para formar uma chama altamente oxidante que vai efetuar o corte. Então, é o que eu disse para vocês anteriormente, quando a gente quer trabalhar com corte com maçarico, a gente tem ah, dois, ah, dois pontos de oxigênio, né? Dois fluxos de oxigênio. A gente vai ver o que vai ter o que vem do cilindro normal, só que vai ter um a mais que ele é adicionado através desse gatilho. Esse vem da atmosfera, tá? Por quê? Porque para fazer o corte de uma chapa, eu preciso de uma chama oxidante, que a gente vai ver daqui a pouco, que existem 3 tipos de chama. A oxidante serve principalmente para corte. Então essa daqui é os tipos de chama, né? Os tipos de chama ele vai depender de quanto que eu tenho de acetileno, quanto que eu tenho de oxigênio. Então eu tenho essa chama aqui, ó, que ela é uma chama bem espalhada, que ela é chamada de chama redutora. Então esse tipo de chama ele vai ter uma alta porcentagem de acetileno, tá? Essa daqui já é uma chama neutra. Essa daqui é bastante utilizado para principalmente solda, onde de materiais não ferrosos. Aqui eu tenho uma chama neutra, bastante utilizado para solda de aços carbonos, e a chama oxidante, bastante utilizado para corte. Voltou tudo de novo. Aqui um slide que mostra um pouquinho dos materiais de adição e o fluxo, tá? Então, os materiais de adição nada mais que são varetas, com o tipo de material que você quer adicionar, tá? As varetas podem vir com material de alumínio, cobre, ferro, aço carbono, tá? E o fluxo são essas pastinhas aqui, que ele serve, como a gente comentou, para proteção, para uma proteção adicional para o ponto de fusão, e também serve para evitar o surgimento de óxidos no ponto de fusão. Esses óxidos eles provocam a fragilização da solda. Então é uma proteção a mais da solda. Processo de soldagem. A chama resultante dessa queima ela pode atingir até 3.200 graus Celsius e ela pode ser feita com ou sem material de adição, como a gente vê aqui na foto. O operador manuseando com a mão direita o maçarico e com a mão esquerda ele está adicionando material à solda que ele está fazendo. Já no processo de corte, o aquecimento do material ele atinge a temperatura de reação do metal com oxigênio, no caso do aço entre 700 e 900 graus. Nesse ponto, o jato de oxigênio puro ele é adicionado. Então, primeiro eu tenho aquecimento e depois eu adiciono o oxigênio através do gatilho, né? Incidindo diretamente sobre a área pré-aquecida, o que desencadeia uma reação química isotérmica entre o oxigênio e o metal aquecido, formando o óxido de ferro, que são escórias, que é deslocado pela força do jato dos gases e abrindo espaço para a penetração da chama, produzindo o corte do metal. O corte ele pode ser feito manualmente de forma relativamente grosseira ou em equipamentos controlados, como carrinhos, tartarugas, pantógrafos, copiadores e máquinas robotizadas. Vou mostrar alguns slides que mostram isso. Então aqui a gente tem um processo automatizado do processo de corte. Então aqui um corte manual, aqui um corte automatizado com carrinho tartaruga. Então nesse caso aqui também, processo de corte automático, inclusive com controle CNC. E aí como que fica algumas peças cortadas pelo processo oxiacetileno em máquinas automáticas.
Algumas observações. As mangueiras de acetileno e de oxigênio devem ser purgadas, nesta ordem, antes de acender o maçarico. Purgo acetileno, purgo oxigênio. O maçarico ele deve ser aceso inicialmente com fluxo de acetileno somente, depois que eu faço a abertura do oxigênio. Então, para eu acender o maçarico, né, eu acendo primeiro com acetileno, depois com oxigênio. Nunca utilizar óleo ou graxa nas roscas e nos reguladores, bicos, maçaricos ou qualquer outro equipamento que entre em contato com o oxigênio. O oxigênio nunca deve ser utilizado como ar comprimido para limpeza, por exemplo, o oxigênio que vem no cilindro, a gente está falando aqui, né? E a área de trabalho deve ser mantida limpa de qualquer material combustível. Ok? Então vou mostrar para vocês agora o vídeo. Esse vídeo ele é legal, porque ele mostra o processo na prática e algumas informações a mais. Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Ô, companheiro, por favor, se eu tivesse que unir essas duas peças de metal, que método você acha que eu deveria usar? Por exemplo, se você quisesse unir elas aqui, Isso. ia ter que usar uma solda, né? Solda, né? Pois é. Hoje em dia, todo mundo sabe que um dos melhores métodos para se unir permanentemente duas peças de metal é a soldagem. A soldagem ganhou diferentes processos para diferentes aplicações. Aqui, no Telecurso Profissionalizante, a gente vai começar a ver alguns desses processos. A teleaula de hoje é sobre a soldagem oxigás. Hoje você vai aprender o que é soldagem oxigás, qual o equipamento necessário para esse tipo de soldagem, como ela é feita, quais são suas principais características e para que ela serve. Você já sabe que os processos de soldagem são muitos. A soldagem oxigás, que a gente vai estudar hoje, é um processo por fusão. Afinal, o gás veio para fundir. E aí, Ananias, tudo bom? Ô, Caio, tudo bem? Tudo jóia. Estava começando a me preparar para trabalhar. Recebi uma encomenda ótima de umas peças de metal e já ia começar a soldar com esse equipamento aqui. Opa, que legal que a oficina vai bem, hein? Eu vim justamente aqui para dar uma olhada e aprender um pouco mais sobre o seu trabalho. É, o trabalho vai muito bem mesmo, não posso me queixar, viu? Me fala uma coisa, Ananias. Que tipo de soldagem você vai usar para fabricar as peças da encomenda? Bom, para essa encomenda, eu vou usar esse equipamento aqui de soldagem a gás. Opa, então eu vou ficar para aprender um pouco mais sobre soldagem. É isso aí. Sabe que a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o equipamento de soldagem a gás. Olha aqui. Aqui a gente tem esses dois cilindros. Neles são armazenados os gases. Na saída de cada um deles existem esses reguladores de pressão. Sim. Eles são muito importantes porque eles são os responsáveis pela pressão adequada para o trabalho com os gases. Os reguladores de pressão podem ser de dois tipos, de um estágio ou de dois estágios. Esse aqui ó, é um de um estágio e esse é de dois estágios. Tá. Bom, depois de passar pelos reguladores de pressão, os gases seguem por essas mangueiras aqui e chegam até aqui, ao maçarico, que é o principal componente desse equipamento. Existem vários formatos diferentes de maçarico, mas basicamente todos eles têm os seguintes componentes. O corpo injetor, que é por onde os gases entram no maçarico. É no corpo injetor que estão também os reguladores de passagem dos gases. Esta outra parte é o misturador, onde os gases se encontram. A lança, que conduz a mistura até o bico. E o bico, que tem um orifício por onde os gases passam. Legal, hein, Ananias? Esse aí é todo equipamento que a gente precisa para fazer a soldagem a gás. É, você acabou de ver todos os componentes básicos de um maçarico. Agora você vai ver que existem dois modelos mais comuns de maçarico. Vamos ver quais são?
Existem basicamente 2 modelos de maçarico, cada um deles projetado para operações específicas. Este é o maçarico injetor de baixa pressão de acetileno. Este outro é o maçarico misturador. Eles são parecidos, mas não são iguais. A diferença é que o maçarico de baixa pressão é mais simples. Nele, a mistura de gases é constante. Já no maçarico misturador, a gente consegue controlar a proporção da mistura dos gases. Viu como é, Caio? O equipamento para soldagem a gás é relativamente simples. Agora, o que você não pode esquecer é do equipamento de segurança. Lembre-se que a chama atinge temperaturas altíssimas. Por isso, são necessários óculos e roupas adequadas para evitar acidentes, né? Todo cuidado é pouco. O equipamento de soldagem a gás é usado também em operações como dobramento, desempenho, brasagem, etc. Na indústria, esse tipo de soldagem é mais usado em serviços de manutenção do que propriamente na linha de produção. E nem por isso deixa de ser um método importante de soldagem. Mas afinal, que gás é esse? Você tem razão em ficar curioso. Afinal, o gás usado é tão importante quanto o resto do equipamento. Aliás, nem é um gás, mas a mistura de 2 gases. Um deles é sempre o oxigênio, que normalmente vem armazenado em cilindros pretos. O oxigênio é usado puro e ele é responsável pela aceleração das reações no momento da solda e também pelo aumento de temperatura da chama. O outro gás pode ser o hidrogênio, o propano, o metano, o gás natural e o acetileno. Aliás, o acetileno, este último, é o mais usado, pois ele propicia uma chama de alta temperatura e de grande velocidade de propagação, características muito importantes para uma soldagem de qualidade. Dependendo da mistura, a gente consegue diferentes tipos de chama para diferentes aplicações. Essa chama que você está vendo é uma chama redutora. Ela tem maior quantidade de acetileno do que de oxigênio e é usada para soldar ferro fundido, chumbo, alumínio e ligas de zinco. Esta outra é a chama neutra. Ela tem uma parte de acetileno, uma parte de oxigênio puro e uma parte e meia de oxigênio do ar. Repare bem que ela apresenta esse dardo brilhante. Esta chama é usada na soldagem de todos os tipos de aço. E esta é a chama oxidante. Ela serve para soldar aço galvanizado, latão e bronze. A chama oxidante tem mais oxigênio que acetileno. Como você viu, o gás mais comumente usado junto com o oxigênio é o acetileno. Tanto é que a soldagem oxigás também recebe o nome de soldagem oxiacetilênica. Apesar de não ser muito usado na indústria, esse tipo de soldagem é muito popular, por exemplo, nas funilarias. A maioria dos reparos realizados em carros batidos ou amassados contam com a ajuda desse tipo de soldagem. Olha aí, vamos dar uma olhada no trabalho do seu Elias. Ele está usando a soldagem oxiacetilênica com metal de adição. Dá uma olhada. O metal de adição é essa varetinha que vai sendo derretida e vai se misturando ao metal de base. Metal de adição, metal de base, afinal de contas, qual é a diferença? Só pensando um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver. É claro. Quando a gente fala de metal de base, a gente se refere às peças que precisam ser unidas. Já o metal de adição são essas varetas, que têm comprimentos e diâmetros variados, dependendo da aplicação. O metal de adição ajuda a formar o cordão de solda, dando a espessura e as características mecânicas desejadas para o cordão da solda. Além do metal de adição, na soldagem, a gente também pode usar fluxos, que às vezes vêm nas varetas do metal de adição, como essa daqui. Os fluxos são pós ou pastas. Eles são usados na soldagem de metais não ferrosos, como o alumínio. Eles reagem com os óxidos metálicos, protegendo as superfícies a serem soldadas. Você já sabe quase tudo sobre soldagem, mas não sabe como fazê-la. Mas não se preocupa que é fácil. Quer ver só? Em primeiro lugar, é preciso abrir as válvulas dos cilindros dos gases e depois regular a saída deles. A seguir, é hora de acender e regular a chama.
Aí, já podemos começar o trabalho, formando a poça de fusão. Poça de fusão, ou banho de fusão, é o nome que se dá à região em que o material a ser soldado está em estado líquido. Quando se usa metal de adição, ele também estará liquefeito na poça de fusão, se misturando ao metal de base. Como você viu, a formação da poça de fusão é o primeiro passo para a soldagem. Depois, é só fazer o cordão de solda. O cordão de solda é justamente a região que se forma durante a soldagem no encontro das duas peças de metal. O cordão de solda pode contar ou não com a presença do metal de adição. Mas fazer esse cordão de solda exige técnica e treino. Afinal, o cordão tem medidas. Ele precisa atender às necessidades mecânicas e de esforço das peças soldadas. Existem duas técnicas que podem ser empregadas na soldagem oxigás. O seu Elias, o funileiro, vai mostrar essas técnicas pra gente. Essa primeira técnica é chamada de soldagem à esquerda. Repare no movimento que o seu Elias faz com o maçarico. Esse outro tipo de movimento é a técnica da soldagem à direita. Como você notou, as duas técnicas são diferentes. Usando a técnica de soldagem à direita, a gente tem uma melhor visão do ponto de fusão e pode controlar melhor a soldagem. Além disso, essa técnica possibilita a soldagem de materiais de espessuras maiores que 6 milímetros. Mas nem sempre a soldagem sai perfeita. No seu livro de estudos, você vai encontrar um quadro com os problemas mais comuns da soldagem a gás, bem como as possíveis causas desses problemas e como fazer para evitar que esses problemas se repitam. A soldagem oxigás utiliza uma chama de altíssima temperatura. Por isso, todo cuidado é pouco. Como se não bastasse a chama, os gases utilizados são altamente inflamáveis. A coisa mais grave que pode acontecer é o retrocesso da chama, que acontece quando a gente regula mal a pressão de saída dos gases. Se isso acontecer, haja rápido. Feche a válvula do acetileno. Feche a válvula do oxigênio. Depois, resfrie o maçarico, colocando-o num recipiente com água. Depois de resfriado, retire o maçarico da água e abra a válvula do oxigênio para expelir os resíduos de água que possam ter sobrado lá dentro. Pois é, Caio. O retrocesso da chama é um acidente que pode acontecer se a regulagem da pressão de saída dos gases estiver incorreta. Por isso é preciso prestar muita atenção nessa regulagem, e não só nela. Existem várias medidas que você deve adotar para evitar problemas com o equipamento de soldagem a gás. Sempre que você tiver que transportar o equipamento, use carrinhos especiais, sempre na posição vertical, com o capacete de proteção das válvulas. O equipamento deve ser guardado em local ventilado. Os orifícios das válvulas devem estar sempre limpos. Manuseie os cilindros com cuidado, evitando choques. Sempre verifique se não há vazamentos nas mangueiras e nas conexões. Lembre-se de usar sempre tenazes para manusear os materiais metálicos soldados. Eles estão sempre em altas temperaturas. Olha aí, essas são apenas algumas dicas de segurança. E como segurança nunca é demais, no seu livro de estudos tem algumas sugestões para que você nunca tenha problemas com equipamento de soldagem a gás. E para que você não esqueça nada do que aprendeu hoje, vamos agora para uma boa revisão. Beleza, então, pessoal. É essa a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço.